Estamos no ar. Bom dia a todos. Iniciaremos em 1 minuto o nosso webinar. E eu vou pedir a gentileza de quem está entrando poder dar um bom dia aqui no nosso chat. Testar aqui para a gente saber se vocês estão nos ouvindo bem, nos vendo bem. E desse bom dia, a gente já confirma que está tudo em ordem. Rodrigo, eu não estou vendo aqui o chat, se você puder me falar aqui que a gente já tem gente entrando, já tem gente aí dando um bom dia para ver que está tudo bem. O pessoal já está dando bom dia no chat, Marcelo. Maravilha. Então, já vemos aí que está todo mundo... que bom, maravilha. Então, vamos lá. 9 horas em ponto. Hoje é dia, gente, de um encontro muito interessante. Eu sou o Marcelo Pinto, sou General Manager da VEG Digital e a gente hoje está trazendo um case rico da Sugar. O Yuri Serso está conosco, em breve eu vou passar a apresentação para ele contar como é que foi a história de digitalização e melhoria contínua da Sugar. Antes, eu quero fazer uma introdução, né? A VEG Digital está promovendo esse encontro, então eu quero que vocês conheçam um pouquinho da nossa história, para vocês entenderem. A VEG Digital é um negócio, né, dentro da VEG, e vale a pena vocês entenderem, né, o que é o posicionamento da VEG hoje, né, pessoal? A VEG é conhecida pelos seus motores elétricos industriais, né? Foi assim que ela começou a sua história na década de 1960. O ano passado, a VEG conquistou o número 1. Nós somos o maior fabricante de motores elétricos industriais do mundo, né? O motor elétrico tem tudo a ver com eficiência energética, né? Então, a história do motor elétrico, o motion, os drives que vem na sequência do motor elétrico, hoje são um pilar do posicionamento da VEG para a transição energética, né? Mas é o pilar de eficiência energética, são os motores elétricos mais eficientes do mundo, né? Mas além do pilar de eficiência energética, a transição energética é apoiada pela eficiência operacional. Então a gente acredita, né, que uma fábrica mais eficiente é uma fábrica que também reduz a sua pegada de carbono, e uma fábrica é mais eficiente com os produtos da VEG para a eletrificação da fábrica, para a automação da fábrica, e os produtos da VEG para a digitalização, né, do chão de fábrica. Mas a gente também hoje é conhecido pelas energias renováveis, né? Então, do motor elétrico vieram os geradores, a VEG está há décadas em geração hidráulica, depois entrou na geração eólica, entrou na geração solar. Então, energias renováveis, né? A sua fábrica pode ter um painel solar para fazer a geração, a cogeração de energia na sua planta, né? E a gente também tem a mobilidade elétrica, né? Então, hoje vocês veem a VEG equipando, por exemplo, os ônibus elétricos de São Paulo, tá também tanto no powertrain quanto a recarga de veículos elétricos, né? E você também pode usar produtos da VEG para eletrificar a sua frota, né? Mas o que é importante a gente compartilhar com vocês hoje? Nessa história de digitalização e melhoria contínua, é importante vocês saberem, né? Pouca gente sabe que a VEG tem 67 parques Fabris em 18 países, em 5 continentes, né? Aqui em Jaraguá do Sul, da onde eu estou falando, a gente tem a maior fábrica de motores elétricos do mundo, 1 milhão de metros quadrados no Parque Fabril. E esse footprint industrial da VEG, né, eu brinco que é o nosso grande playground, né, o nosso grande playground para a gente desenvolver eficiência, excelência operacional, é o nosso grande playground para a gente desenvolver soluções, né, de eletrificação, de automação, digitalização do chão de fábrica, mas não é só o footprint industrial, é importante vocês saberem de onde isso vem, né? Tem uma história muito bonita por trás do sucesso da VEG, né? Que começou com seus fundadores aqui. A VEG, né, tem o senhor W, o senhor Werner, o senhor E, o senhor Egon, o senhor G, o senhor Geraldo, mas o senhor Egon, ele tinha uma visão, era vamos dizer assim, um empreendedor fora da curva, né, um visionário
que construiu essa visão da WEG, vamos dizer assim, né? De uma empresa aqui do norte de Santa Catarina, mas uma empresa inovadora, uma empresa que tem o seu sucesso com base nas pessoas motivadas aí por grandes ideias, mas ele era acompanhado pelo senhor Werner, né, de sempre podemos fazer melhor, hoje pode ser sempre melhor que antes, né? Essa excelência operacional da WEG vem ali dessa característica dos fundadores, e o senhor Geraldo, né, que os sonhos do senhor Egon eram grandes, né? Nós vamos ser o maior de Santa Catarina, nós vamos ser o maior do Brasil, nós vamos ser o maior do mundo e não vamos desistir jamais, né? Porque às vezes o vento a favor, às vezes o vento está contra, mas a WEG, ela encara esses desafios e a gente realmente faz acontecer. Essa história lá, esse jeitão dos seus fundadores, né, foi evoluindo, né? Eles criaram uma governança tão legal, desde gestão participativa, entraram lá a beber das fontes das, vamos dizer assim, melhores filosofias, né, de melhoria contínua no mundo. Então, bebemos do Lean Manufacturing, bebemos do Six Sigma, bebemos da fonte do World Class Manufacturing, né? Então, ao longo dessas décadas, a gente foi trazendo essas boas práticas de melhoria contínua e consolidamos o que aqui internamente a gente chama de WMS. O nosso WMS quer dizer WEG Manufacturing System, o jeito WEG de fazer. Então, são décadas dedicadas à melhoria contínua, culminou nessa casinha bonitinha aqui, que a gente fala assim, gente, pilar da esquerda, estabilidade básica, né? Primeiro tem que fazer o básico bem feito, e nesse básico bem feito, além de Standard Operation Procedures, além do famoso 5S, métodos e tempos, tem o nosso gerenciamento da rotina, né, que é uma coisa muito importante, porque o gerenciamento da rotina é uma técnica que leva a gente a tomar decisões baseadas em dados. Então, há décadas que, no mundo analógico, vamos dizer assim, antes da digitalização, a WEG já buscava informação, ter dados precisos, indicadores, gestão à vista, para todo mundo tomar decisão baseada em dados. Então, a cultura de uso do dado veio antes da digitalização, e é por isso que eu gosto de trazer essa história para vocês, porque daí para frente, né, gente, a redução de perdas e trabalhar ali os bons pilares, as boas práticas de melhoria contínua, né? Isso tudo culminou na WEG Motores, aqui na nossa sala azul, né? A gente tem aqui uma sala onde a gente traz um resumo do lado esquerdo dessa sala do gerenciamento da rotina de todas as fábricas de componentes, né, que alimentam as montadoras de motores. E do lado direito a gente tem todos os kaizens, os objetivos de redução de perdas monetizados usando as técnicas de cost deployment. E aí no fundo dessa sala a gente tem todas as boas práticas, né, que a gente usa para treinar os nossos líderes para promover a melhoria contínua, para promover o desdobramento de custo, para promover os kaizens, e a gente aí ter aí um processo sempre crescente de ganhos de eficiência operacional, né? Isso hoje é uma referência nacional, até uma referência internacional. Quem vem do Brasil, quem vem do mundo conhecer essa história de melhoria contínua da WEG se impressiona, e eu já uso essa introdução para convidá-los, tá? É um prazer recebê-los, é um prazer compartilhar essa nossa experiência com vocês. Mas o que também é interessante, né? Ao longo desse caminho, a WEG não é só eficiência, né? A gente também tem uma ambidestria organizacional. Ao mesmo tempo que a gente tem que fazer o básico bem feito, tem que reduzir perdas, a gente também tem que inovar. E nessa nossa pegada de inovação, assim como a gente tem o WMS, a gente tem o WINS, o WEG Innovation System, né? E a gente se desafiou aqui, tá? Olha, a gente vem há décadas promovendo excelência operacional, tá certo? Então, todo ano a gente está melhor que o ano anterior. E a gente vem tendo ganhos muito relevantes, muito importantes para o sucesso da WEG. Mas e se a gente agregar tecnologia? Essa tal indústria 4.0, né? As tecnologias 4.0, o que a gente ganha, né? Então, a gente foi comprovar isso. Na prática, a gente pegou uma fábrica piloto da WEG, né? Dentro desse 1 milhão de metros quadrados, a gente pegou uma fábrica piloto, é uma fábrica que faz o fio, né? Que vai dentro do motor, é um fio que entra um vergalhão
esmalta-se o fio para isolar o fio e rebobina o fio, né? Então a gente pegou essa fábrica e a gente fez o seguinte: vamos lá colocar tecnologia nessa fábrica. Nessa fábrica a gente colocou sensores de qualidade, né? De continuidade do verniz, de bolha no verniz. A gente colocou os sensores IoT, imagina, bobina para tudo quanto é lado, né? São centenas de motores nessa fábrica, para um motor, para a linha inteira. Então a gente colocou sensores IoT para a gente monitorar a saúde dos motores, a gente colocou a plataforma IoT para se conectar com os PLCs das máquinas, para se conectar com o supervisório lá da parte de verniz. A gente colocou o MES, né? O MES para rastreabilidade, né? Etiquetas da matéria-prima, etiqueta do produto semi-acabado. A gente monitorou o OEE, a gente começou a ter um dashboard interativo, cadeia de ajuda, com manutenção, digitalização dos checklists, inspeções de qualidade, né? E por aí vai. E isso tudo virou o nosso grande piloto. O que a gente observou ao longo da digitalização dessa fábrica? A gente observou que partimos dessa fábrica piloto lá em 2018 num patamar de 76, 77% de OEE, e a gente foi colocando essas tecnologias gradualmente, tá, gente? Não foi um Big Bang, foi um tanto em 2018, um tanto em 2019, um tanto em 2020. E para resumir a história, uma fábrica que já tinha uma cultura de melhoria contínua, ela saiu de um patamar de 76 a 89, graças ao impacto da digitalização. A gente começou a identificar o problema e resolver o problema mais rápido, e demos esse salto aí de 76 para 89% de produtividade de OEE. O que a gente tem a fazer, então? Vamos criar agora, então, uma solução, uma plataforma Vegnology para a gente levar essa mesma digitalização para o mercado, né? E a gente, aí nesse caminho, a VEG adquiriu a PPI Multitask, né? E trouxe ali a experiência de MES da PPI e o seu PC Factory MES, que vai ser objeto hoje da história de digitalização da Sugar, né? E a gente também desenvolveu sobre a plataforma Vegnology muitas outras aplicações, né, plug and play, né, tipo o nosso Asset Fleet Management, né, como monitorar um plug and play, o sensor IoT de vibração, temperatura, bota lá no seu motor, bota lá na sua máquina, e a gente já tem uma aplicação plug and play para você monitorar a saúde. Sistemas de visão, né, visão computacional, para a gente fazer inspeção de qualidade ali no local, para a gente ler códigos de barras automaticamente. Mobile robots, né, então a VEG agora fabrica os AMRs para fazer a digitalização da logística industrial, energy management, né, medidores, né? E a gente tem também hoje o que a gente chama de Smart X, que é uma maneira da gente concentrar ali, né, diferentes fontes de dados numa única experiência, vamos dizer assim, que agiliza a identificação e resolução de problemas de um modo integrado aí da sua planta, né? Então, isso daqui é a base hoje do que a gente está levando para o mercado, e eu tenho um prazer imenso de trazer aqui o Yuri Serson para ele compartilhar um pouquinho do ponto de vista de um cliente, né? Como que foi essa experiência de digitalização e melhoria contínua da Sugar. Yuri, com você, bem-vindo. Conta para nós aí a sua experiência. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Edmar. Bom dia a todos. Vou aqui colocar minha apresentação aqui para a gente contar um pouquinho aí da nossa experiência e da nossa história. Já estão visualizando a minha tela aí, Marcelo? Sim, senhor. Pode começar. Então vamos lá. Bom dia novamente a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço, né, a presença de todos vocês. Espero que esse webinar aí traga insights relevantes aí para o dia a dia de vocês. Hoje eu vou compartilhar, né, uma jornada real que vivemos dentro da Sugar, saindo de um cenário aí de baixa visibilidade, decisões baseadas em percepção, para uma operação, né, orientada por dados, ganhos concretos de produtividade, redução de perda e decisão muito mais rápida, utilizando o PC Factory MES, que hoje faz parte, né, do grupo VEG, e com grande apoio também da Horizontes e do Edmar aí ao longo de todo esse processo. Então, vou fazer uma introdução sobre a Sugar. A Sugar é uma empresa familiar fundada pelo Lúcio Costa e Fernando Xavier, de 47 anos de mercado,
com mais de 150 produtos em seu portfólio e mais de 1.200 colaboradores. Temos uma operação industrial bem robusta e verticalizada, distribuída em 4 plantas, sendo 3 plantas em Belo Horizonte e uma planta em João Pessoa. Isso traz um nível alto de complexidade operacional, diferentes processos, alto mix e necessidade constante de tomada de decisão no chão de fábrica. E foi justamente essa complexidade que nos levou à digitalização. Quando você tem uma operação com esse nível de complexidade, qualquer tomada de decisão mais lenta ou baseada em percepção gera um impacto direto em produtividade, custo e eficiência. Essa imagem ao fundo que vocês conseguem observar é da nossa planta de fogões, onde realizamos o piloto do PC Factory. Agora eu vou falar um pouco da minha trajetória na Sugar. Eu comecei na Sugar em 2013 como estagiário, atuando diretamente no chão de fábrica. E isso fez toda a diferença, porque eu vivi na prática os desafios da operação. Ao longo dos anos, fui crescendo, desenvolvendo e assumindo mais responsabilidades. Me tornei assistente de produção, líder de produção, encarregado, até me tornar gestor industrial, cargo que exerço hoje no momento. Sempre fui muito conectado com produtividade, qualidade e eficiência operacional, e foi essa vivência na prática que me levou a buscar soluções como a digitalização. Porque no fim, né, os problemas não estão nos relatórios, eles estão acontecendo no chão de fábrica em tempo real. Antes da digitalização, o nosso cenário aqui na Sugar era de baixa visibilidade. Não tínhamos dados em tempo real, os processos eram manuais, apontamentos em papel, análises sempre demoradas. No fim, muitas dessas decisões eram tomadas com percepções, não em dados. Isso traz, logicamente, né, um alto risco, né, para a operação, pois estamos tomando decisões erradas e isso gera um impacto negativo para a empresa. Então, essa percepção, sem ser guiadas por dados, ela é uma percepção muito arriscada. E foi isso que nos levou a querer mudar de patamar e a querer investir e correr atrás de nos digitalizar e encontrar um parceiro aí no mercado, que foi o PC Factory, o MES da PPI, que hoje foi adquirida pela WEG, igual o Marcelo bem mesmo falou. Esse slide, ele mostra muito como as nossas decisões, elas eram tomadas por percepções, pois os nossos controles eram todos realizados por papel. E isso eu acredito que não é uma realidade só da Sugar. Muitos provavelmente já passaram por isso. Esses controles eram os nossos controles de eficiência de produção, controle de refúgio, controle de retrabalho, e tudo isso era apontado em planilhas de Excel. Então, até a gente compilar todos esses dados, isso gerava tempo, então a nossa tomada de reação era bastante lenta. Então, resolvemos correr atrás da digitalização, que a gente estruturou em parceria com a WEG, em parceria com a Horizontes, começando, né, com um piloto, e a gente foi evoluindo aí de forma gradual. A nossa planta piloto foi a nossa fábrica de fogões, onde iniciamos o projeto pela área de estamparia. No início tivemos um desafio bem importante, que foi a adaptação da equipe. Sair do papel para o digital exige uma mudança de cultura e grande disciplina operacional.
Então, o primeiro grande ganho, né, que tivemos saindo do apontamento manual de produção foi a coleta automática de dados. Nós sensorizamos, né, todas as prensas e passamos a ter uma visibilidade em tempo real. Então, assim, quando você começa a ter dados em tempo real, você passa a enxergar os problemas que antes não eram visíveis. Começamos a ter indicadores mais confiáveis, como o OE, dados de performance, disponibilidade e qualidade de forma instantânea, né? Vamos dizer assim, além de checklists digitais. Realizamos também a integração, né, do PC Factory com o nosso ERP, que é o Senior, e isso reduziu significativamente a nossa possibilidade de erros, né? Porque aí a gente não estava dependendo mais do ser humano. O apontamento estava sendo todo feito de forma instantânea, digital, sem passar por nenhum ser humano. Então a gente deixou de ter dados dispersos e começamos a ter o controle de toda a nossa operação. Isso muda completamente a nossa forma de gestão. A gente deixa de discutir percepção e começa a discutir fatos. Aqui, né, a gente já começa a ver isso na prática. O MES, né, transformou os dados em visibilidade e a visibilidade em ação. Hoje conseguimos monitorar a operação toda da Sugar em tempo real e agir rapidamente sobre qualquer desvio, além de conseguir gerar inúmeros relatórios de gestão customizados conforme a nossa necessidade. A principal mudança ocorrida aqui na Sugar com essa digitalização foi a nossa velocidade de decisão. A gente passou, né, a agir de forma instantânea. A visibilidade aumentou muito e isso refletiu diretamente na nossa performance, com aumento de produtividade, redução de perda e uma operação bem mais eficiente. Antes, muitas vezes, o problema só era percebido no final do turno, no dia seguinte. Hoje não, hoje conseguimos atuar no momento em que aquele problema acontece. A sala azul, ela foi um passo muito importante para a nossa evolução aqui na Sugar. É onde a gente concentra, né, os dados da operação e realizamos reuniões rápidas para tomadas de decisão. Não é só ter o dado, é ter uma rotina de gestão. E isso consolidou, a cultura orientadas por dados aqui na Sugar. Antes da sala azul, cada área tinha sua própria visão da operação. Hoje, todos olham para os mesmos dados. A inspiração, né, dessa sala azul, veio de uma visita que realizamos aí na planta da VEG, em Jaraguá do Sul, onde tivemos contato, né, com a cultura de produção VEG e com o modelo de gestão à vista dos indicadores. Então, a partir disso, adaptamos esse conceito, né, para a nossa realidade e começamos a criar a nossa própria cultura. Então, assim, essa sala hoje, ela é muito importante para a gente, é onde a gente faz as nossas reuniões diárias com toda a nossa equipe, nossa liderança, para a gente discutir os planos de ação que a gente vai tomar e para a gente se reagir mais rápido aos acontecimentos que estão acontecendo no dia a dia aí das nossas plantas. Esses são os números, né, que a gente teve, né? Quando a gente olha para esses números, os ganhos são claros. A gente reduzimos as paradas em 36%, aumentamos a performance nossa em 14% e elevamos o OEE em 23%. Ou seja, não foi somente visibilidade, foi ganho real de produtividade. E quando falamos, né, de um aumento de OEE nesse nível, estamos falando diretamente de aumento de capacidade produtiva sem necessidade de investimento em máquinas e equipamentos. Então, assim, quando a gente começa a tratar os dados de forma mais efetiva, o resultado
sempre vem. E isso foi o setor piloto, esse resultado veio do nosso setor piloto, que foi o setor da estamparia da fábrica de fogões, e a gente quer expandir esse resultado para todas as nossas áreas e todas as nossas plantas a partir de agora. Com esses resultados, né, a digitalização aqui na Sugar, ela deixou de ser um projeto, ela virou uma estratégia. Então, estamos expandindo para as outras áreas, como a nossa planta matriz, e agora estamos realizando também, na verdade, já expandimos, né, para a nossa planta matriz, e agora estamos realizando também um novo rollout para a nossa área de injeção plástica e nossa planta de lavadoras. Também estamos aqui no momento fazendo a implantação do Fractal, que será o nosso sistema de gestão de manutenção, que vai ser integrado aí ao PC Factory e ao Senior. O objetivo disso, gente, é garantir consistência de dados entre todas essas plataformas, melhorar a comunicação entre as áreas e trazer mais agilidade na execução das manutenções. Antes, a operação e manutenção atuava sempre de forma mais reativa. Agora a gente está avançando, né, para a gente poder fazer, atuar nessas manutenções de forma mais preventiva e de forma mais, vamos dizer assim, planejada. Estamos também com um projeto de avançando aí que é o módulo de ferramental, que ele vai trazer para a gente a gestão dos moldes e ferramentas, melhorando aí o nosso controle da manutenção dos mesmos e também otimizando a sua vida útil aí ao longo dos anos. Agora, a Sugar ela está evoluindo para ser uma operação ainda mais inteligente. Vamos começar agora com a utilização da visão computacional. Vamos iniciar esse processo com o apontamento automático dos produtos acabados, eliminando totalmente o processo manual. Isso irá reduzir erros, vai eliminar retrabalho e vai aumentar toda a rastreabilidade que a gente tem do nosso processo. Esse sistema de visão ele está sendo adquirido também da WEG e será aplicado inicialmente aí em todas as nossas linhas de montagem. Uma segunda etapa que a gente também já está trabalhando, nós vamos expandir essa solução para as áreas de pintura e esmaltação, realizando também o apontamento dessas áreas de forma automática, colocando um sistema de visão computacional na saída das cabines de pintura. É um projeto ousado, mas que a gente está trabalhando aí a quatro mãos para conseguir tirar ele do papel. E eu acho que isso é um sonho aí de todo mundo aí que tem pintura e tem esmaltação aí nas suas empresas, ter esse apontamento automático aí na saída das suas cabines, das suas estufas. Também na pintura e na esmaltação, estamos desenvolvendo em parceria aí também com a WEG, para termos o controle de consumo e rendimento de tinta em tempo real disponível na operação. Então, assim, com esse volume de dados sendo coletados a todo momento, de performance, disponibilidade, qualidade, sistema de visões, a gente está avançando aí também juntamente aí com a WEG para utilizar a inteligência artificial para nos gerar insights e nos apoiar nas tomadas de decisões. O futuro, né? O que a gente pode falar do futuro a partir de agora aqui na Sugar? Então, assim, a digitalização, ela foi só o começo. Então, agora o foco nosso é finalizar toda a expansão para toda a operação, integrar, né, todos os sistemas, né, evoluir aí para um uso mais avançado de todos esses dados que a gente está coletando. E o objetivo é bem claro,
construir uma operação aí cada vez mais eficiente, integrada, inteligente. Então, assim, a jornada, ela não termina aqui, né? Ela sempre tem margem para evolução. E sempre vai existir um próximo nível aí de maturidade. Então, assim, a Sugar está no caminho de criar, igual a Vega criou, uma própria cultura sugar de produção. E é o que a gente está buscando aqui a cada momento. Então, eu queria agradecer, né, a todos aí pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição para perguntas e esclarecer qualquer dúvida. E espero que vocês sigam o exemplo, né, da Sugar de evolução rumo à digitalização e tudo, que os resultados, eles lá na frente são muito bons e a gente consegue ter uma visão estratégica muito melhor e com isso a gente consegue conduzir melhor a nossa operação. Beleza? Muito obrigado a todos aí. Fantástico, fantástico, Yuri. Fantástico. Bom, eu esqueci de avisar aí no início, mas vocês podem colocar as suas perguntas no chat. Eu já roubei a apresentação aqui de novo, porque vocês têm os meus dados de contato. Quem quiser marcar uma visita aqui na VEG, pode mandar um contato para a gente. E eu queria só reforçar algumas coisas que eu acho que são importantes da fala do Yuri, tá, Yuri? Enquanto vão Sim, chegando as perguntas, o que eu acho fantástico no seu case, tá bom? Número um, né, a tua história como profissional, né? O profissional 4.0 que eu falo, né? O profissional 4.0 é do Gemba, né? Então é sim, muito legal porque você vem com uma visão da digitalização, com a sua experiência, com a sua carreira, né? Que começou no chão de fábrica, conhecendo bem os problemas do chão de fábrica, né? Então você conseguiu direcionar o seu projeto de digitalização para resolver problemas reais e o seu ganho é fantástico. sim, Ele é fantástico e mostra um pouquinho, né, como a experiência aqui do piloto da VEG, a experiência dentro da Sugar, né, como realmente a digitalização traz um impacto impressionante. Mas vocês têm uma diferença em relação à VEG, isso que eu também acho que foi muito rico trazer a tua história, Yuri. A experiência da Sugar, a VEG primeiro ela fez toda a eficiência operacional, uma cultura de décadas de eficiência operacional e colocou a digitalização já sobre uma cultura muito firme de gerenciamento da rotina, né, de melhoria contínua. E no seu case, na sua fala, né, a Sala Azul nasceu junto com a digitalização. E é isso que eu falo que é uma diferença entre 3.0 e 4.0, né? Se a gente for para o sistema Toyota de produção, sim, o sistema Toyota de produção, ele primeiro, vamos dizer assim, fazia toda a estabilização do processo, fazia toda a cultura, depois da cultura que entrava alguma coisa de digitalização. E eu brinco que é a diferença entre né, das diferenças do 4.0 para 3.0 é que no mundo 4.0 não dá para esperar, né? A gente não pode primeiro fazer toda a cultura de melhoria contínua para depois começar a digitalização. E o seu case é perfeito, Yuri. Vocês tiveram sucesso promovendo a digitalização e simultaneamente aprimorando aí, dando um salto na sua rotina de melhoria contínua, né? Então você usou a digitalização para consolidar uma cultura, uma rotina de melhoria contínua. Isso é fantástico para quem está nos ouvindo, né? Outra coisa que eu achei muito interessante do seu case é que você começou com vamos ganhar rapidamente, né? O que a gente tem para investir pouco e ganhar muito, para a gente ganhar o crédito para tudo isso que você vislumbra aí na continuidade da sua jornada de digitalização, né? Então, sim. digitalização não é um Big Bang, digitalização é uma jornada, e você mostrou aí como se começa uma jornada, low hanging fruits, como o pessoal fala, né? Vamos primeiro fazer aquilo que eu invisto pouco, tem um grande ganho, aí agora a gente tem aí já como colher o ganho, reinvestindo parte desse ganho numa jornada que você descreveu muito bem, o que você enxerga à sua frente.
Parabéns pelo case. Nós temos aqui hoje conosco o Edmar, né, da Horizontes. Qual que é o papel do Edmar da Horizontes nesse case? O Edmar, ele é o fundador ali da Horizontes, é um solution provider da VEG, né, como um todo. Ele que fez esse elo, né, Edmar, entre a Sugar e a VEG. E eu vou abrir um espaço agora, Edmar, para você fazer uma pergunta aqui para o nosso convidado. Bom dia a todos. Eu acho que a minha pergunta talvez seja a pergunta de todos. Inclusive, eu estou vendo aqui o Leandro, que já está colocando aqui alguns questionamentos e vai muito na linha do que eu estava pensando. Yuri, a gente tem aqui 75 pessoas na audiência. Na Sim. sua imensa maioria, também líderes de operações industriais, assim como você. Que conselho você daria, você que tá avançado na jornada, né? Que já passou aí por algumas fases, começou numa unidade, em alguns processos, agora está fazendo o rollout para a matriz. Então, assim, já tem uma história para contar. E certamente muitas pessoas na audiência já se frustraram tentando defender iniciativas de digitalização junto à diretoria, junto a conselho. Qual foi a estratégia que você adotou e que conselho você poderia dar para essas pessoas que estão aqui com a gente hoje? O Edmar, excelente pergunta. Então, assim, esse processo de digitalização, ele é uma mudança de cultura. Então, a gente tem que fazer isso por etapas. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, querer fazer tudo de uma vez, até porque não são investimentos baratos. Mas são investimentos que, se você fazer de uma forma assertiva, você vai ter ganhos. Então, a Sugar, ela, igual eu bem mencionei, nós temos 4 plantas. Não tem como eu fazer um projeto para todas as 4 plantas ao mesmo tempo, que o valor de investimento e a energia que a gente vai desprender vai ser muito grande e a gente não vai conseguir focar e não vai conseguir ter o resultado que a gente precisa. Então, eu acho que a melhor forma de se fazer é pegar uma planta piloto, pegar uma área piloto, que foi o que a gente fez aqui na Sugar. Começamos com a nossa planta de fogões, pegamos a nossa área de estamparia como piloto, começamos a fazer inicialmente a coleta aí do OEE, pegamos os apontamentos de forma automática, calculamos performance, disponibilidade da máquina, qualidade. Depois a gente foi avançando aos poucos. Aí fomos expandindo para outros setores da nossa fábrica de fogões, setores de pintura, esmaltação, linha de montagem. Na hora que ganhamos essa maturidade, a gente falou: não, vamos passar para uma próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Ah, vamos pegar um módulo de qualidade. Ah, colocamos um módulo de qualidade para funcionar. Agora estamos aí com outros projetos, que é módulo de ferramental, moldes, e sistemas de visão agora, fazendo rollout para outras plantas. Então, assim, eu acho que tudo tem o seu tempo. A gente não pode dar um passo maior do que a nossa perna, porque senão a gente se frustra. E se aquele resultado não acontece, a gente não consegue, junto à nossa diretoria, ao nosso conselho, aprovar novas etapas do projeto. E foi assim que a gente caminhou aqui ao longo de ao longo desses últimos anos, e a gente vem tendo um sucesso muito grande aqui na Sugar, dando um passo de cada vez. Maravilha. Maravilha. Obrigado, Edmar. Yuri, e puxando aqui a pergunta do Edmar, né? Ele comentou do Leandro, é uma das pessoas na audiência, que ele está sendo um pouco mais específico. Quais parâmetros podem ser usados para priorizar a digitalização, né, por setor dentro de uma fábrica, né? Ou seja, como escolher um setor piloto, né? Você comentou que das 4 plantas, você escolheu uma planta, dentro da planta você escolheu uma área, né, que é a área de estamparia que você citou, e, e quais seriam os parâmetros? Por que a área de estamparia, por que não outra área? Talvez isso aqui ajude o Sim. Leandro.
Então, ô Marcelo, a gente escolheu a área de estamparia porque a gente viu que na área de estamparia a gente teria um ganho mais rápido e um resultado mais satisfatório. Porque na estamparia a gente hoje aqui conta com 17 prensas na nossa área de estamparia. Então a gente fala assim, sensorizar todas essas máquinas, controlar, ver se essa produtividade, ver se a performance de todas essas máquinas elas estão no nível satisfatório, se essa disponibilidade dessas máquinas elas estão realmente boas ou não, porque quando a gente fala, a gente tinha a pintura e a esmaltação para controlar também, mas a pintura e a esmaltação ela era um único equipamento. A estamparia a gente tinha 17 máquinas. E quando a gente olhou o nível de disponibilidade daquelas máquinas, o nível de performance, a gente viu que tinha muita coisa que a gente conseguiria ter de ganho de avanço. E isso a gente conseguia, a gente precisava, a gente estava iniciando, né? A gente adquiriu uma empresa de fogões. E a gente estava expandindo aqui, inaugurando uma nova planta, e a gente precisa ter um aumento rápido de produtividade e de eficiência. E aí a gente focou na estamparia para a gente conseguir aumentar esse volume nosso produtivo e ter um resultado ainda mais rápido. Fantástico. E isso talvez ajudando o Leandro, né? Você identificou na estamparia se eu aumento a capacidade da estamparia, né? De uma produtividade X para uma produtividade 20% maior, eu consigo fazer com que a estamparia, além de alimentar a fábrica que vocês já Isso, tinham, alimenta uma nova fábrica que foi adquirida. Então, vamos dizer assim, a gente poderia dizer que a estamparia foi quase que era um gargalo naquele momento, e que se você aumentar a produtividade do gargalo naquele momento, os retornos são muito mais relevantes para a operação, para a isso. empresa como um todo, né? Que é isso aí. Então, se eu fosse responder sem você presente aqui hoje, Yuri, você deu um caso real, né? É o que eu costumo recomendar também para os nossos clientes, né? Quer dizer, por que eu vou escolher uma área, né? Essa área, sendo uma área gargalo, né? Todo ganho de produtividade que a gente tiver, esse ganho ele é colhido por toda Ele fica a operação. exponencial, né, Marcelo? Isso, você consegue aumentar o top line, né? Então você está fazendo um investimento aqui de eficiência operacional e você está fazendo que a empresa fature mais com isso, né? E porque vocês têm demanda, né? Quem não tem sugar em casa, né? Eu falo que isso é uma marca que me remete à minha infância, tá, pessoal? Meus cabelos brancos estão aqui, a sugar já estava na vida da minha família quando eu era pequeno, né? Então, vocês são uma marca que tem demanda e aumentando a produtividade, você consegue transformar esse ganho de produtividade em aumento de volume, em aumento de receita. Top line é o caminho mais fácil de retorno de investimento, né? Muito bom. O Wellington está perguntando aqui se o material vai ser compartilhado. Sim, 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 o material vai ser compartilhado. E ele está perguntando como é que a gente pode ter mais acesso ao conceito da sala azul, tá? Eu acho que o que você está me convidando aqui, Wellington, é fazer um webinar específico, tá? Para a gente mostrar o conceito por trás da sala azul. Mas basicamente nós estamos falando de técnicas do World Class Manufacturing, né? Que bebeu da fonte do Lean Manufacturing, que bebeu da fonte do Lean Six Sigma, que bebeu da fonte do que é do Lean Six Sigma, já falei, né? Então isso tudo foi WCM. adequado, né? WCM, e a gente adequou isso para a cultura da VEG. E eu vou voltar rapidamente aqui os meus dados de contato mais uma vez, porque vocês podem usar o meu dado de contato para pedir visitação aqui na VEG, que vocês vão poder conhecer a nossa sala azul pessoalmente aqui ao vivo, tá? Mas nós também temos outras perguntas, Yuri. O Matheus, né? Na implementação da digitalização, a gestão da mudança cultural costuma ser um dos principais desafios. Como foi a receptividade, Yuri, dos colaboradores na Sugar durante esse processo e quais foram os principais obstáculos enfrentados? Fantástica pergunta, Matheus. Pessoas são a chave de sucesso. Boa, vamos lá, Yuri, como foi sua experiência? Exatamente. A mudança de cultura, né, para a digitalização, ela é com certeza o maior obstáculo que a gente enfrenta. Quando você implementa, né, essa digitalização, sensoriza as máquinas, tem um controle ali em tempo real de tudo que está acontecendo, a primeira reação do operador é falar: você está querendo controlar
tá querendo saber o que que eu estou fazendo a todo momento. Então, a gente tem que explicar o motivo da gente estar fazendo isso, é, por que que a empresa está fazendo esse investimento. E esse investimento, a gente tenta deixar bem claro para os operadores que a gente está investindo neles também, porque a gente está capacitando eles a usar uma nova tecnologia, a trabalhar com um tablet ali, a justificar, a facilitar a vida dele, tendo ali no tablet ali já todos a gente já deixa no tablet todas as intercorrências que ele possa ter para ele colocar de uma forma mais fácil e justificar qualquer tipo de parada, qualquer tipo de perda. E a empresa tendo uma eficiência operacional melhor, a empresa vai ter um resultado melhor, a gente vai ter uma lucratividade melhor e a gente consegue, aí, com essa lucratividade, trazer mais benefícios para a nossa operação. E é assim que a gente começou a vender o nosso projeto aqui internamente para conseguir engajar a nossa equipe, para que todo mundo começasse a usar o sistema e isso deu muito certo. Maravilha, maravilha. E eu vou também complementar, Yuri, com a nossa experiência aqui na VEG. Quando a gente associa a digitalização, né, com a melhoria contínua, a gente desarma as pessoas, porque a filosofia de melhoria contínua, o primeiro papel dela é falar assim, problema é oportunidade, né? Da segurança psicológica, como o pessoal fala hoje em dia, né, Yuri? Pessoal, Sim, tragam problemas. Problema é oportunidade. E quando a gente coloca a digitalização no contexto da melhoria contínua, e é por isso que hoje eu não faço mais essa separação de um webinar só de digitalização, não existe mais um webinar só de digitalização, gente. Não existe digitalização sem melhoria contínua, né? Sucesso, digitalização com sucesso do chão de fábrica requer um ambiente, né, de segurança psicológica que ele certamente é promovido quando você faz aí uma boa jornada de melhoria contínua. Você promove essa segurança psicológica. As pessoas se abrem para a mudança, as pessoas entendem que problemas são oportunidades e que o dado é importante para a gente identificar o problema e entender o problema. O dado não é dedo duro, né? Ele é uma ferramenta de apoio à melhoria contínua. Então, é bem isso mesmo, isso daqui é o sucesso. Como a cultura de melhoria contínua na VEG começou na década de 60, antes da digitalização, óbvio, a gente já tinha um ambiente muito aberto para digitalização na VEG, mas a tua experiência, Yuri, mostra, né, que aquela visão do 4.0, que o 4.0 dá para eu trabalhar melhoria contínua e digitalização ao mesmo tempo, né, sendo feito aí como o cuidado que vocês fizeram na Sugar, ele também é sucesso. Né? Não precisa fazer uma coisa e depois a outra, dá para fazer simultaneamente. Fantástico, obrigado pela pergunta, Matheus. E agora o Derli, ele pergunta aqui para a gente, como foi a integração do MES com o ERP, também com as máquinas, né? Então, acho que ele está agora curioso, Yuri, porque, olha só, a gente tem aqui uma ênfase na sua apresentação, nos sim. aspectos de ganho, né? Nos aspectos de temas que você está endereçando aí passo a passo na sua jornada de digitalização. Mas acho que ele está querendo saber o seguinte, cara, mas como que é essa integração com o RP? Como que é essa integração, coleta de dados das máquinas? Isso é um espinho grande no caminho? Como é que foi a experiência na Sugar, Yuri? Conta pra gente. Não, foi uma experiência até bem tranquila, Marcelo. Cada área, né, tem a sua particularidade, né? Igual na estamparia, nós sensorizamos todas as prensas, além de colocar um sinal também no PLC dessas prensas. E cada batida da prensa, ela já contabiliza automaticamente a produção, né? De uma peça. Logicamente, na hora que o operador entra, né, no cockpit ali da máquina dele, ele coloca qual peça que ele tá produzindo, e aí a cada vez que a máquina é acionada e ela desce, o sensor já contabiliza aquela leitura já e ele já joga para um arquivo, né, um arquivo texto aí do PC Factory. E na pintura também a gente colocou, e na pintura, esmaltação e nas montagens a gente colocou aí um sinal, né, no PLC, não no PLC, desculpa,
no painel, né, das máquinas e isso a gente já, de forma instantânea, quando tem qualquer tipo de parada, ele já aciona esse sinal já, e aí a gente consegue fazer esse controle, né, de disponibilidade. E depois a gente tem uma equipe de TI nossa, juntamente com a equipe da PPI, né, e da VEG aí, de consultores que nos auxiliou junto com essa integração. E aí já manda todos os arquivos com os dados de produção, de refugo, tudo para o nosso RP, para o nosso sênior. Então foi bem tranquilo, isso aí já estava no escopo do nosso projeto desde o início. A gente não teve nenhum tipo de dificuldade aí nesse trabalho, não. Legal, legal, Yuri. E olha que interessante, né? É, foi tão simples que não foi nem motivo aí de um tema específico. Mas eu agradeço muito a pergunta do Derli, Yuri, porque eu falo que quando a digitalização está associada com a melhoria contínua, a gente tem esse ambiente favorável, né? E a gente colhe logo os resultados de ganhos de eficiência operacional. Mas eu valorizo muito quando a digitalização também promove a tal da integração vertical da indústria 4.0, né? A integração do RP, do MES, da máquina, operador, né? Tanto na descida, né, da ordem de produção, quanto no reporte da ordem de produção. Por que eu valorizo tanto essa integração, Derli? Porque a gente tem a, a, a ampliação, eu vou dizer assim, dos clientes dos dados, né? Então, quando o cliente do dado é só a melhoria contínua, já está bom, vocês viram os resultados aí de Ganjoy e da Sugar. Mas quando eu amplio os clientes dos dados por PCP, por exemplo, né, na integração do ERP, no reporte das ordens do MES, né, o PCP ele está fazendo atualização do custo das ordens de produção. O PCP, quando ele faz esse reporte, atualizam-se os inventários, né? E quando a gente faz isso, a gente também tem a controladoria cliente dos dados, porque o custeio e os inventários auxiliam no fechamento, né, do balanço. No dia 30, no dia 1º, você já tem um balanço com os dados reais ali e precisos do chão de fábrica. Então, hoje a gente deu ênfase em eficiência operacional associada à digitalização, mas a sua pergunta, dele nos trouxe aqui esse outro tema, que a gente também pode ser um outro tema de um outro webinar, do impacto da digitalização, não na eficiência operacional, mas no controle, né, do custo, no controle dos inventários, no fechamento do mês das indústrias, o quanto isso é relevante, porque apoia, né, o que eu falo, você rodar bem o seu MRP1. MRP1 é aquela disciplina da década de 1970, que se você não tem dados seguros, dados precisos, você não faz a compra certa, você não gera a ordem de produção certa, e aí a gente começa a ter problemas ali no básico, né, do planejamento da produção, no básico do custo, no básico do fechamento mensal ali do balanço, né? Então é isso aí, ele é um outro tema de um webinar. Vamos registrar aí, Rodrigo. Temos 2 temas aqui saindo desse webinar de hoje. É isso aí. Maravilha. Edmar, mais alguma pergunta? Sim, embarcando um pouco na história do Lean, na história do mapeamento do fluxo de valor, tem uma iniciativa recente da Sugar, Yuri, que é eliminar atividades que não agregam valor, como, por exemplo, a automação do reporte das quantidades produzidas, né, usando o sistema de visão computacional no final da linha de fogões. Então, ali uma atividade que não agregava valor e tinha uma pessoa dedicada a fazer a leitura desses códigos de barras. Pensem no final de uma linha de montagem, gente, aonde os fogões estão saindo já encaixotados e tem alguém ali lendo o código de barras para justamente fazer isso que o Marcelo acabou de comentar, reportar as quantidades produzidas. Só que a etiqueta, o desafio é que a etiqueta, a linha de produtos são produtos variados, posicionamento da etiqueta também variado. Então, a gente tinha um desafio técnico ali, inclusive, para conseguir acertar uma posição, um sistema de visão com uma câmera, com uma abertura tal e uma resolução tal, que conseguisse encontrar
a posição da etiqueta na caixa e automatizar esse reporte, né? Eliminando uma atividade que não agrega valor e colocando essa pessoa para fazer coisas que vão agregar valor de fato na operação. Se puder rapidamente, Yuri, comentar sobre isso, acho que o racional dessa decisão é interessante compartilhar também. Exatamente, né, Edmar? Isso aí que você falou é bem interessante. E é um desafio aqui na Sugar, que não é, eu acredito que não seja só da Sugar, eu acredito que seja de todo mundo que está assistindo aqui hoje, é a questão da dificuldade de encontrar mão de obra. Então, o nosso desafio aqui é correr atrás de automação, né, cada vez mais, para a gente eliminar essas atividades aí que não agregam valor e a gente colocar, né, essa mão de obra aí alocada numa atividade que vai agregar valor para a gente. Então, a gente viu na possibilidade, né, dessa leitura de forma automática com uma visão computacional, né, em todas as nossas linhas de montagem aqui dos nossos produtos acabados. Hoje a Sugar tem 9 linhas de montagem aqui. A gente produz diversos produtos, né? Que é o sugar da Sugar, o depurador, fogão, lavadoras. Então, e cada produto, igual o Edmar falou, tem um tamanho, uma geometria diferente, posição de etiquetas diferentes e tudo. Então, a gente fez um trabalho, né? Sem contar que a nossa etiqueta tem mais de um código de barra também, né, Edmar? E a gente tinha que fazer com que o sistema de visão lesse somente o código de barra correto para a gente ter o reporte correto no nosso sistema. Mas isso aí foi uma etapa, né, um projeto muito bem sucedido que a gente está finalizando, né, a implementação agora, né, e vai trazer grandes benefícios para a gente. Além da gente eliminar, né, esse processo manual, a gente elimina aí também um grande risco de erro, né? Porque o operador ficava no final da linha com um leitor de código de barra fazendo a leitura de produto por produto. Mas nada impede, né, que um ser humano ali, no momento ali, deixe um produto passar e sem ler aquele produto. E quando a gente sabe, se a gente não reporta aquele produto ali, a gente não faz a baixa de todos os componentes. Então, assim, isso aí foi um projeto bem ousado que nós realizamos juntos e a gente está em fase final de implementação. E eu tenho certeza que os benefícios vão ser enormes aí para Sugar aqui. Fantástico, Yuri. E isso daqui também tem uma pergunta do Flávio, tá? O Flávio retoma um pouquinho o tema, né, de conexão com máquinas, né, de diferentes tecnologias, CLPs antigos, né, uma salada de tecnologia, de idade de equipamentos que a gente tem no nosso parque industrial. E, Flávio, eu estou aproveitando aqui essa última fala do Yuri, porque notem, né, a gente pode usar sensores, a gente pode usar conexão IoT. Então, a gente tem na nossa solução de MES um conector com mais de 30 diferentes drives de comunicação industrial, tá? A gente tem o IoT, um sensor IoT que a gente pode colocar na máquina sem conectar com o painel elétrico da máquina. A gente pode conectar com o CLP usando esses 30 drives, mas olha essa última resposta aqui do Yuri. A gente também hoje está usando sistemas de visão, câmeras para coletar dados de produção, como ele falou, usando o código de barras. Hoje a gente tem sistemas de visão coletando dados de operações manuais com inteligência artificial, então a gente vê interpreta o que o operador está fazendo, se ele está tirando uma peça boa. A gente usa sistemas de visão para coletar, fazer inspeção de qualidade, né? Então, a gente também tem hoje a visão com a inteligência artificial da WEG, servindo como uma coleta de dados não invasiva, né? Assim como o sensor IoT é não invasivo, a gente põe ele por fora do painel, ou coleta lá um relé do painel, ou conversa com a porta lá de comunicação do CLP marcado na máquina, né? São várias funcionalidades aqui, ou várias tecnologias distintas para a gente integrar máquinas dessa diversidade que a gente tem aí no Parque Industrial Brasileiro, com máquinas em média, com 15 anos de idade, então fica tranquilo que a gente dá um jeitinho. Gente, 9h57, estamos chegando no final. Eu retomei aqui os meus dados de contato, tá bom? Para que vocês entrem em contato, isso daqui a gente responde, a gente agenda a visita aqui na WEG com o maior prazer, faça um bom uso aqui dos meus dados. E, Yuri, poxa, muito obrigado, parabéns pela sua história, você viu como deu pano aqui para a gente explorar
a sua experiência aqui com o interesse da nossa audiência, foi fantástica. Edmar, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho como Solution Provider da VEG Digital. Muito obrigado a todos, tá bom, pela audiência, e fiquem de olho aí nas nossas publicações, porque nós vamos usar aqui as sugestões de vocês para o tema aqui dos nossos próximos webinars. Um prazer imenso. Gratidão, Yuri. Um abraço para a turma da Sugar. Valeu, um abração. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigado.